Olá, pessoal. Hoje, na disciplina de Engenharia Econômica, nós vamos falar sobre análise de sensibilidade. É, o conceito, né, ela consiste na verificação do reflexo da variação do elemento de entrada ou saída de caixa, por exemplo, no valor do valor presente líquido, na taxa interna de retorno de um projeto de investimento. Então, durante toda essa disciplina, nós fizemos cálculos de VPL, de TI, de payback, VUL, né, que é o valor uniforme líquido. Mas nos exemplos que nós usamos, todos os valores eram valores fixos, não tinham variação. Mas em alguns casos, você não tem um valor fixo daquele elemento, você pode ter a variação. Então, a sensibilidade é justamente esse reflexo dessa variação nos parâmetros, nos valores que você está analisando do seu projeto. Risco e incerteza são similares no sentido que ambos apresentam o problema de desconhecer as condições que prevalecerão no futuro, né? São dois termos muito usados nessa área, risco e incerteza. No risco, a gente tem uma estimativa probabilística. Por exemplo, a gente estima que aquele resultado vai acontecer em 20% das vezes, 50%, enfim. Já em certeza, a gente não tem essa probabilidade. A gente analisa o cenário, favorável, desfavorável, mas não tem uma probabilidade associada. Isso acontece geralmente com cenários desconhecidos, né? Que você sabe as possibilidades, mas não tem nenhum estudo sobre essas probabilidades. Fatores da incerteza, imprecisão nas estimativas de fluxo de caixa, relação da natureza do projeto e a saúde, com a saúde futura da economia. Então, você faz um projeto, mas depende muito como o mercado vai é, estar no futuro, né? Tipo de equipamento ou processo físico envolvido também, se você não tem um entendimento do funcionamento naquele cenário. Extensão do período de estudo é uma coisa muito interessante em estudos, né, no geral, não só financeiros. Tudo que você vai ter um longo período de tempo, né, a previsão é muito longa, vai ter uma incerteza maior. Tudo que é previsto por exemplo, eu vou prever algo para amanhã. A minha certeza do que vai acontecer amanhã é muito maior do que se eu prever algo daqui a um ano, dois, três, e assim por diante. Tem um elemento que é utilizado no gráfico, na acessibilidade, que é o gráfico. E justamente ele explicita esse impacto da incerteza nas estimativas, né? Aí a gente vê até visualmente, até fica mais fácil para ver esse comportamento. O que o gráfico pode revelar, né, em relação à acessibilidade, tem a questão do VPL, né, a gente consegue ver a melhor estimativa, em que faixa estaria. Nesse caso, a gente varia um e os outros permanecem constantes. O que pode acontecer é que se no seu gráfico, você pode fazer um gráfico para cada cenário de variação. Outros fatores assumidos permanecem constantes nas suas melhores estimativas, e o grau de sensibilidade do valor presente de cada fator é indicado pela inclinação das curvas. Quanto mais inclinada a curva, maior a sensibilidade no fator será, né? Se a curva tem uma descida bem suave, então a gente vê que o fator não é tão sensível, mas se tem uma descida brusca, então a gente já tem uma subida, ou a gente vai perceber que aquele fator que o VPL é muito sensível àquele fator. Aqui torna isso, aqui tem esse exemplo, né? Dado o fluxo de um projeto, conforme detalhado a seguir, elabora o gráfico de acessibilidade versus a TMA, variando de 0 a 20, né, a TMA, em intervalos de 4%. Então, a gente vai ter de 0 a 20, né, 4, 0, 4, 8, 12, 16 e 20, né? E a gente vai fazer esse gráfico. Aqui, a gente vai usar na planilha eletrônica.
Aqui eu uso o LibreCalc, mas você pode usar qualquer outro. Você pode usar o Excel, se for o caso. Aqui tem os períodos, né? Aqui tem o fluxo de caixa e aqui tem o VPL. Aqui a gente meio que espera que agora já na disciplina vocês já estejam bem familiarizados com a questão do VPL, né? Então, a VPL seria igual a esse valor no momento zero, mas aquela fórmula do VPL, né? VPL, aí a taxa a gente vai variar, né? Então, a gente vai colocar essa aqui do lado, ponto e vírgula, e os valores, né? Do um até o final. O que varia aqui é a taxa, né? Então, os demais a gente fixa com cifrão, né? Aqui, aqui eu aperto F4, já fixa. E aqui F4 também, para fixar o intervalo. Então, aqui a gente tem, né, o valor do VPL e, e a gente puxa aqui para as demais. Aqui a gente já colocou a variação, né, que a gente queria. Aí, aí aqui a gente, deixa eu só colocar aqui minhas bordas para ficar certinho. Aí aqui a gente pode fazer o gráfico, né, a gente escolhe aqui, incluindo os títulos, e vem em inserir gráfico, inserir gráfico. Aí aqui a gente pode escolher dispersão, eu quero com essa com linhas, e finalizar, tá? Aqui a gente já tem nosso gráfico. Então a gente vê o comportamento desse PPL, né, com essa variação de TMA. Aí aqui a gente pode, se quiser, né, formatar aqui os títulos, colocar aqui o VPL, aqui a taxa, né? Aí a gente que chama perfumaria do gráfico, né? Mas aqui seria esse comportamento. Aí a gente pode também fazer isso no, no Libre não, desculpa, gente, no Python. Aí aqui tem aqui a gente vai importar essas bibliotecas, Matplotlib, né? Tá aqui, e o NumPy. Aqui eu tentei importar essa, mas deu um erro. Depois, se vocês conseguirem, vocês me relatam aí, mas eu não. Deu um erro, não consegui usar as formas diretamente dessa biblioteca aqui no PyFinancial. Mas, se vocês quiserem aí depois comentar se conseguiram, enfim, me dar as dicas, eu aceito. Aqui a gente roda. Então, aqui está rodando. Demora um pouquinho. A taxa de. Ó, tudo que é comentário, né, vem com esse asterisco aqui, tá? Asterisco não, jogo da velha. Aí, aqui eu botei aqui a variação da taxa e escrevi aqui só para a gente ver, assim, como é que ela funciona, ó. Eu botei taxa igual NP Arrange, aqui é o limite inferior, o superior e a variação, que é justamente o que eu quero. Se eu colocar aqui 20, ele para antes. Então, por isso que eu coloco 21, ó, para 16, mas eu quero que vá até 20. Então, bota aqui 21. Ah, e como eu não consegui usar o VPL da função NumPy, eu fiz aqui esse códigozinho para a gente poder fazer. Lembrando que a gente, para cada taxa, a gente tem um VPL diferente, né? E o que é o VPL, né? Assim, não sei se vocês lembram desse conceito, por isso que é importante a gente entender bem para poder, às vezes, programar isso, né? Por exemplo, aqui, o que é um VPL? Vamos colocar esse VPL aqui, essa taxa de, nessa taxa de 10%, nosso VPL a taxa de 12% é 10 milhões, 0,20 mil.
79, né? Então, a gente tem esse valor. Vamos fazer aqui como seria. O VPL, a gente vai trazer esse valor para zero, né? Ó, no tempo zero, porque o VPL é isso, né? O valor no tempo presente. Então, esse valor no zero é ele mesmo, né? Que ele já está no zero. E qual é esse valor aqui no tempo zero? A gente vai descontar esse valor, que é isso, dividido por um mais a taxa, que eu vou botar 0,12, elevado a esse valor aqui. E assim eu faço para os demais, né? Qual é esse nesse próximo? É esse valor dividido por um mais a taxa, estou trazendo para o presente, usando o fator P dado F, né? Então a gente faz isso para os 5 e aqui a gente vai somar. Se a gente ver aqui, somando esses todos os elementos, vai dar justamente o nosso VPL calculado. Deveria dar, né? E deu aqui, pronto. Então, nessa fórmula aqui do Python, essa fórmula do Python, eu usei essa ideia, né? Porque eu vou ter aqui, estou definindo a função chamada de VPL, função VPL, a taxa, precisa da taxa e o fluxo, inicializa com zero, no comprimento da taxa, né? Esse len é comprimento, ou seja, se tem 5 taxas, eu vou ter 5 VPLs, porque é um para cada taxa. E aqui eu vou ter um for que vai variar para cada taxa, né? No tamanho, para ir em range do tamanho da taxa, então é para todas. E o for para N, que é o número dos fluxos, e o range do tamanho do fluxo de caixa. Então, cada VPL ele vai fazer justamente isso que a gente fez aqui. Vai calcular o primeiro, aí depois vai somar o primeiro com uma segunda parte, né, do período aqui no 1, aí depois até acabar os períodos. É isso que está fazendo esse código, tá? E aqui vai retornar VPL. Vou rodar aqui, já está chamando, aí aqui eu estou dando o meu fluxo de caixa desse exemplo, e aqui eu estou chamando a função. Aqui deu os valores exatamente iguais, e aqui eu estou plotando. Aqui para plotar é só você botar aqui, plot, aí o X é a taxa, vírgula VPL, plot grid. Aqui eu estou dando a legenda do eixo X, a legenda do eixo Y e o nome do gráfico. Aí aqui ficou o meu gráfico. Aqui no Python. Eu achei mais bonito do que o outro, né? E fica mais fácil, não fica mexendo, fica mais padronizado, né? Aí aqui também tem a função, se eu quisesse fazer só para um, aí seria mais fácil, né? Aí tá aqui, não preciso fazer. Aí eu tenho que dar já a taxa, né? Nesse caso. E aqui, né? Mas aqui, nesse caso, é um caso bem pontual, né? Que a gente está acostumado a fazer. Agora a gente está fazendo uma análise de variação, tá? Aqui continuando. Aqui a gente fez, né, na planilha, aqui vai ficar isso. Aqui no Python, vocês podem acessar pelo Colab, né? Isso aí que eu fiz agora foi pelo Colab. Então, é só acessar seu Google, né? E botar mais notebook, fazer esse código. Aqui está a cara do Python. Aqui a solução que a gente fez. Se quiser dar uma pausa aí, copiar, né? Para fazer junto. Aqui são os resultados e o gráfico como fica, tá? Aí, imagina outro exemplo, né? Suponha-se que os fluxos de caixa do projeto A são de 1.000 e no primeiro ano e 1.500 no segundo ano. E o projeto B tem um fluxo esperado de 1.800 no primeiro ano e 700 no segundo. O investimento inicial inclui de cada projeto é 1.600 e que projeto apresentará o mais risco se a taxa de retorno, taxa de desconto variar de 10 para 20? Aí aqui, né, a gente tem essa variação, né,
esse VPL, né, para os dois projetos, né, a 10% seria esse comportamento. Em ambos, o B é melhor, né, tem o maior VPL, né? Mas no caso da variação, se a gente vê, se a gente variar de 10 para 20, o VPL do projeto A sofre maior variação. Então, a gente consegue meio que já captar. Se tem um risco dessa variação, a gente já sabe quem tem essa maior variação. Então, tem um risco, vamos dizer, mais acentuado. Mas, de qualquer forma, o VPL do B ele é maior nos dois cenários. O que a gente pode fazer também, quando a gente tem um problema, é fazer uma análise de cenários. Por exemplo, cenário pessimista, mais provável e otimista, né, para cada projeto. Então, aí você já tem uma abordagem vamos dizer assim, não tão limitada, né? Já tem uma abordagem mais ampla. Então, o cenário otimista é o perfeito, que tudo dá certo, pessimista, que tudo dá errado, mais provável é o que geralmente acontece, né? Aí a gente pode, para esses mesmos projetos, ter esses cenários aqui, ó. Pessimista, mais provável e otimista, que é amplitude de variação. E aí a gente pode fazer uma comparação, né? Assim, entre um e o outro, né? Aqui a gente percebe que a gente tem aqui as amplitudes, né? Das entradas dos fluxos de caixa, tanto para o projeto A quanto para o projeto B. Aí a gente tem essa amplitude do VPL aqui embaixo, né, de 900, né, aqui já de 3.000, aqui já tem uma amplitude maior. Então a gente tem um cenário pessimista aqui, que esse projeto B, ele pode chegar a 450, esse aqui já não, já tem maior o A, né? Então aqui a gente já percebe que aí já amplia as escolhas, né? Porque se a pessoa tem uma aversão ao risco, talvez tende a não ir para um projeto que é tão ruim no cenário pessimista, né? Aí aqui no otimista, já o B tem a maior, né? Tem o maior VPL, então se a pessoa quer, quer ter possibilidade de ganhar mais, talvez seja melhor, né? Então tem essas análises que podem ser feitas, tá? Vantagem e desvantagem dessa análise, né? A vantagem do uso da acessibilidade é permitir o gestor que monte cenários, a fim de ajustar o orçamento disponível do projeto às eventualidades e intercorrências futuras. Alterando as variáveis, é possível identificar as potencialidades e oportunidades de melhoria dentro de um planejamento. Essa ferramenta, né, auxilia o gestor financeiro do projeto a responder em questões importantes. Quão confiáveis são os resultados de uma projeção de custos? Qual é a variação de resultados de determinado, se determinado fator for alterado? Então, você consegue responder isso. A desvantagem é que você vai colocar, variar uma, né? E deixar as outras constantes. Só que em muitos casos, essas variáveis têm uma correlação entre si. Tem uma correlação, e aí a gente não capta essa correlação quando a gente faz esse tipo de análise. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos fazer a simulação Monte Carlo, né? Que a gente consegue meio que variar outras variáveis junto. Então, a gente tem um cenário, vamos dizer assim, vamos dizer, preciso, né? Mais vantajoso que esse cenário mais estático aqui da sensibilidade, que a gente mantém um e varia um e os outros não. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Então, a gente se encontra e por hoje é só.